Aqui, ó, eu quero mostrar como é que o crânio era todo articulado. Talvez Então, essa bizarro. essa Esse Biodiversity Isso. aí, ó. Esse aí, ó. Isso. Já tem fotos melhores, mas de qualquer jeito ela é interessante. Que dá pra... Aqui, ó. Clica nesse aqui. Isso. Puta, é Reddit, né? Clica nesse daqui, ó. Acho que é mais fácil. Esse é o do museu lá de do Paris, Nature né? Planet. Não. Não é o do... é o de Que Paris. resolução que qualidade boa da foto. É. Mas o bicho é muito legal, né? É o bicho de Paris, né? maravilhoso. É o bicho mesmo, gente. É o fóssil. Esse é o fóssil mesmo. E ele é enorme, né? Ele é o quê? Do tamanho dessa mesa aqui. Ele é o gigantesco. negócio. Por aí, por aí. Então o pessoal fala, ele ficou pequeno agora, que a estimativa de tamanho desceu de 9 metros para 5. Tá, mas olha o tamanho dessa cabeça. A cabeça não é um mudou. jacaré-açu só. Exato. Com uma cabeça desse tamanho. Com uma mordida de um tiranossauro rex. Vamos tentar pegar uma foto melhorzinha, só porque tá me incomodando esse quadriculado. Não estamos mais em 2003. Acho que a gente pode pegar uma foto melhorzinha. Quando você começou no YouTube, era assim as imagens Quando que eu comecei no YouTube era assim mesmo. Não, primeiro não. Né? Será que não tem uma coisa? Ó, tem essa daqui, mas tá com uma iluminação boa. Eu acho que essa tá abaixo também, 300 e... Tá com uma iluminação. Essa daqui tá melhor. Pronto. Essa daí tá melhor. Uma coisa que eu acho que é muito louco de perceber. Você vê que a mandíbula deles parece muito forte, né? Porque é um troço meio bruto, né? Uma coisa meio agressiva até de ver. Mas não tem dente, né? Não tem dente. Isso muito aqui doido. que a gente tá vendo não é dente. Isso é placa óssea. É maluco. Não é dente. Funcionalmente é um dente. É o osso com rebarba. É que nem Pelagornis. Sim. Que era aquela... lembra? Era um tipo... Não era... na verdade, ele tá mais aparentado dos patos, mas ele parecia um albatroz que viveu durante o Cenozoico, que ele tinha o bico era todo serrilhado. Em forma de dente. Assim. Mas não era um dente. Porque é o dente é uma estrutura separada, né? E aí o legal é que quando a gente fala de peixe, né? Hoje o que a gente tem de peixe então, são os peixes ósseos, os peixes cartilaginosos, e a gente tem os remanescentes aí dos agnatos, né? As lampreias e peixes bruxa. Mas quando a gente volta para a era paleozoica, ali, principalmente no período devoniano, esse período é conhecido como Era dos Peixes. Porque a gente tinha várias linhagens de peixes que hoje não existem mais, como os ostracodermos e os placodermos. E os acantódeos. Acantódio, verdade. Os tubarão com espinha, né? E só os tracodermos são umas 9 linhagens. Tem bicho pra caramba. Tem aqueles bichos com a cabeça mais arredondada, com a cabeça que afunilava aqui do lado, fazia umas pontas. Isso é uma coisa muito louca. Esses bichos ainda não tinham direito à nadadeira pareada, né? Era uma coisa meio estranha, né? É verdade. Sim, não tinha mesmo. Que é Foi uma outra revolução. Que é a que vai dar origem aos nossos braços. Exato. Pernas, né? Então, assim, se eu pudesse voltar no tempo... Olha, chegou comida. Se eu pudesse voltar no tempo, assim, eu voltaria para os mares do Devoniano, assim, eu ficaria com um leve receio ainda de dar um mergulho com Dunkleosteus do lado. Mas num submarino, numa coisa no submarino. Tudo bem. No submersível ali. Estávamos falando sobre o surgimento da mandíbula. E aí, quando surge a mandíbula, nós temos os peixes cartilaginosos, que é tubarão e quimeras. A raia é um tipo de tubarão achatadão, né? Isso daí deixa pra falar na extinção... É na extinção permo-triásica que extingue aquele tubarão que tem a boca de espiral. Helicoprion. Cara, aquilo lá é falso, cara. Aquilo ali é falso. Aquilo lá é uma trollada. Alguém inventou, né? Um alienígena veio e enterrou aquele negócio e mexeu na... Bota aí pro pessoal ver, por favor, Cris. Helicoprion. Com H. H-E. É tipo hélice. Helico... Helico. Helicoprion? Isso. Helicoprion. O Cris manja, é isso aí, é esse mesmo. Isso aí tá errado, velho. Bicho bizarro. Isso aí tá errado. O fóssil é esse, né? Isso, é isso que a gente sabe do bicho, não tem mais nada. E aí, esses paleontólogos ficam inventando todo o resto. Exato, Como é que só você sabe fica aí, esse resto aí? E tanto que esse bicho, ele tem... É legal exatamente dessa cena, é que tá mostrando todas as interpretações ao longo da história. Desde que a hélice ficava no queixo dele, aqui no meio, né? Assim, pra quê, né? O bicho comer dando queixada nos outros, né? Assim, não faz o menor sentido. Aí tem lá a partir da década de 70, 80, que é essa primeira aqui, que é com a hélice na frente da boca. E hoje... Serra.
E hoje acho que tem, talvez essa última aqui do canto, um pouco mais recente. Essa aqui, não? Não, que é do bicho já com a hélice dentro da boca. Aqui, né? Tipo isso. Acho que essa aqui de baixo, essa talvez. daqui, ó. Essa daqui, ó. Que Isso. ele tá meio tubarão-baleia ali, ó. Isso, Que qual é essa hélice, essa espiral, Ele né? parece que tá ele tá com alguma coisa... Tá engasgado, né? Cara, mas que tipo de alimentação bizarra esse bicho tinha pra poder ter Então, troço porque desse? aparentemente era só embaixo. Ele ficava pressionando isso contra o céu da boca. Como é que isso cortava, sabe? Ou Cara, tinha, de repente, uma placa óssea no teto da boca que a gente nunca preservou? Mano, tem louco pra tudo, velho. Tem louco pra tudo. O Pirula comentou, né? Mas a gente só tem isso, né? Só tem esse fóssil aqui, né? Os dentes, essa espiral. Mas, na verdade, hoje a gente já tem alguns outros fósseis, mas com elementos das maxilas, né? Então, não tem muito mais informação, mas é mais do que se tinha na época dessas primeiras reconstruções. Né? Então, hoje as reconstruções, elas mudaram porque a gente tem um pouquinho mais de informação. Ô, Cris, clica nessa terceira imagem da segunda linha, aqui de baixo. Isso, clica nessa aí, abre ela aí. Que ela mostra um pouco da evolução, ó, bem legal. Nossa, puseram... Antes parecia desenho animado que bateu aquele peixe-espada bateu na tonha e girou, né? Aqui. Olha que legal, é isso mesmo, né? Como foi mudando a interpretação ao longo do tempo. Nossa, excelente imagem. Não, e aí quando você vê o que realmente o pessoal está interpretando hoje, você fica pensando, mano, que idiota era o pessoal antes, no sentido assim... Não é idiota, né? É muito mais parecido com o que a Parece tão gente óbvio, conhece. né? Agora, olhando... Depois que alguém fez, qualquer um faz, né? Isso que eu tô falando, né? Exatamente. Olhando hoje aos olhos atuais, você olha e fala, cara, mas faz todo sentido. É porque essa primeira representação surreal, né? Não, surreal. O bicho com essa estrutura pra Não cima, servia pra assim, nada, a não ser que fosse seleção sexual. E não era pra comida. E tipo, o bicho, nossa, né? Agora, quando a gente olha esses bichos, muita gente acha que eles eram tubarões, né? Tubarões extintos, mas eles eram mais próximos das quimeras. Das quimeras. Ah, que interessante. Eles não são elasmobrânquios. Ou seja, outra bizarrice, que quimera é outro troço bizarro. Sim. Você pescou quimera? Sim. Meu primeiro embarque, a gente pegou uma quimera elefante. Quantos aquela de que tem o profundidade? Focinho. Ai, agora eu não vou me lembrar a profundidade. Já eram uns 1000 metros, assim. Nossa, eu juro que você perguntou quantos anos de idade. Não. É quando Não eu faz tinha uns muito 30. tempo. Mas foi um pouquinho menos de 1000 metros, assim, porque foi das primeiras coletas que a gente fez. E quimera é um peixe cartilaginoso. Não, põe na tela também, porque Pode o pessoal ser, não conhece Cris. muito a quimera. Pode colocar quimera. Quimera. Então ele é um... Quimera peixe, né? Coloca quimera oceano, quimera peixe. porque senão vai aparecer O bicho mitológico. Não, com QU mesmo. Que Coloca quimera oceano. Porque... senão vai aparecer o ser mitológico. isso. Olha só. Então podia Foi ser, esse que hein? você Esse aqui, pegou, ó. né? Podia ser. Olha aí. Os caras não então. estão tão errados em fazer um negócio girando pra cima. Eu sempre lembro do Dumbo, velho. Eu sempre lembro do Dumbo. Mas aí os dentes iam pra cima, né? Isso não faz muito sentido. Bom, mas é o que Ah, você ninguém falou, sabe, olhando época, hoje, em né? 1900. Em retrospecto. Então, esse bicho faz parte de uma linhagem, é um grupo irmão dos elasmobrânquios. Elasmobrânquios são os tubarões, né? Tubarões e raias. E você tem um outro grupo que se chama holocefale, que inclui as quimeras. Hoje, a gente só tem as quimeras. Mas no passado, esse grupo era muito diverso. Então, muitas vezes, quando a gente pesquisa aí na internet tubarões pré-históricos, vários deles não eram tubarões. Eles eram parentes próximos das quimeras. É que hoje em dia só sobrou quimera, né? Quantas espécies sobraram de quimera? 100? Não lembro. Mas Pouquinho. pouquinho. Menos de 100, eu acho. Vocês lembram do maluco que ele falava que as quimeras, na verdade, eram placodontes? Sim. Placodontes modificados que viraram... Placodermes, né? Isso, placodermos. Isso mesmo, não é placodonte. Nossa, desculpa. Né? Placodermos. Eles eram placodermos, ou seja, que nem o Duncleóstero que vocês mostraram aí, só que modificado por causa das placas na cabeça. Assim, o pessoal também... E são bichos de oceano profundo. Todos eles, né? Todas as quimeras são de oceano profundo. E aí, diferente dos tubarões, das raias, eles não têm as fendas branquiais ali expostas, né? Tem um orifício ali.
Que interessante. Uma das diferenças. E a cabeça, né, o crânio é totalmente uma coisa só. Né? Por isso que Fusionadão. é holocefale, né? O inteiro, cérebro, né? O crânio todo. Não é articulado, igual dos tubarões e das raias. E Eles o são helicoprion era detritívoros assim. ou são predadores? Não, são predadores. Predadores mesmo. E o que ele come? Então, ele é um bicho demersal, né? Quem associado ao consegue fundo. cair nessa boca dele? Quem é burro Tem que suficiente? estar dando muito vacilo, né? Pô? Então, quando a gente fala de bichos demersais, né? Associados ao fundo, que eu falo é o substrato, né? O chão. Aí você tem uma infinidade de organismos, né? Que vivem ali na infauna e tal, associado ao substrato. Então, o bicho fica capturando os organismos dessa região. E é isso. Então, tem muitos parentes da quimera extintos, com as mais variadas formas. E aí tem um... Quimera isso. Quimera, né? Impressionante. Mas aí, então, no final desse período permiano, é quando você tem a maior extinção em massa da história da Terra, onde, assim, as estimativas vão de 70% a 90% das espécies que desaparecem. É que muda se você for colocar marinho e terrestre. Exatamente. Marinho, eu acho que foi muito pior. Foi bem 94% das espécies marinhas e terrestre, 75%. Ah, só isso. Exato. Só 3/4, né, de tudo que é vivo. Não, e uma coisa que eu gosto de lembrar é porque as pessoas às vezes têm a impressão de que, por exemplo, os terrestres, 25% sobreviveu. Que assim, as populações não sofreram. Não, a gente está falando de poucos representantes que conseguiram sobreviver, mas foi difícil para eles também. É que não morreu todo mundo, mas provavelmente a maioria dos indivíduos dessas espécies também morreram. Também morreram, com certeza. Né? E foram só a diferença entre sobreviver é que não morreu 100% dos indivíduos. Alguns ficaram. Mas a gente estava falando do negócio da sequência de inovações, né? Então acho que a gente pode falar só rapidamente para não ficar perdendo muito, né? A vida conquista a Terra primeiro, que a gente sabe como pluricelular, são as plantas, começa com as plantas, no Siluriano. Então, uns 400 e alguma coisinha de milhões de anos. Aí no Devoniano você já tem, no Siluriano você já tem aracnídeos, eu acho, né, já no ambiente terrestre. No Siluriano já. Fungo, tem as florestas de fungo, verdade. Sim. Como que é o nome? Prototaxites. Nossa, aqueles troços bizarríssimos, né? Você não sabe se estava em pé ou se ele era tipo se era deitado. Tronco deitado. É muito impressionante. E quanto que tinha? 30 metros aqueles negócios? Não, acho que não chegava tudo acho isso? Que não, chegava uns 10. Só mas, isso. Porra, né? Não, porque aquele mundo de Júlio Verne, né? Você lembra quando viaja ao centro da Terra, o Júlio Verne falava, não, tinha uns fungos gigantescos. Eram uns troços assim, bizarríssimos. Imagina, floresta para Mario Bros nenhum botar defeito. Agora, no fim das contas, teve isso. Primeiro foram os fungos e os vegetais, não foram os animais os primeiros a colonizar a Terra. Aí os primeiros animais foram invertebrados. Inclusive, provavelmente foi uma associação entre fungos e vegetais. Não foram os vegetais, não foram as plantas que sozinhas. Mas foi líquen. Foram as micorrizas, né? Que eles chamam aquelas associações que o fungo se associa com um vegetal e o fungo vai prover ele com umidade necessária, com alguns nutrientes. Faz sentido. Em troca de proteção, e os dois crescem juntos e tal. E sustentação, né? Uma das maiores invenções da história da evolução foi a madeira. Com certeza. Uma das maiores invenções possíveis. Assim. Invenções, eu digo assim, descobertas, né? Porque... Tanto que no começo não tinha ser vivo nenhum conseguia digerir aquela porra. Não, troço duro pra caramba. Não, e era difícil a planta crescer mais do que poucos centímetros, né? Porque não ela ficava tombando pros lados. Né? Precisava de um esqueleto para ela, exato. Né? Como se fosse. E os artrópodes, quando eles saem, para eles já era meio facinho sair, né? Entre aspas, né? É meio facinho sair da água quando você tem um esqueleto externo que já te protege de ficar desidratado, né? E um esqueleto que te dá suporte, faz você andar e você não é muito pesado, né? Agora, para os vertebrados foi muito mais trabalhoso, né? Os vertebrados foram bem depois, né? Até porque a gente sabe que os primeiros que saíram, vertebrados que saíram da água, eram carnívoros, né? Então, se eles tivessem sido os primeiros seres vivos a sair da água, eles iam sair pra quê? Pra comer o quê? Iam sair... tá sequinho lá, vamos ver o que tem ali. Ô Zé, eu acho que não é uma boa ideia. Nada ali, né? Isso é pra mim, o guardanapo. Opa.
E falando nesse assunto, né, de vertebrados saindo da água, né, indo para a terra, a gente não pode esquecer do Tiktaalik. Famoso Tiktaalik. O tique de quem? Coloca aí. Coloca Cris. aí, Cris. Tique. Tipo de TikTok mesmo, É mas tipo TikTok. Tipo Taalik. Você coloca Com K tique. mesmo, né? Isso, com K mesmo. Tiktaalik? Isso, até apareceu aí, ó. Já Aqui apareceu. tem 2 As. Isso. É porque é língua no Navut, Olha, né? vídeo do Zomundo aparecendo aí. Olha só. Ótima pergunta, por que ele fez isso? É, Pra eu exato, ter que pagar né? a conta hoje. Né? Tem os memes, né? E foi por Não. conta desse bicho aí que hoje a gente Hoje paga você paga- boleto, paga É, aluguel, o que eu paga faria se eu tivesse uma terapia. máquina do tempo? Voltar para esse show, volta, show. É que aí isso vai gerar um bootstrap, né? Porque se você voltar e você impedir ele de sair, você não vai ter surgido você não vai para ter poder ter surgido. voltado para impedir. Então, no fim Exatamente. das contas, Paradoxo. você já fez isso. É, Mas aí é aquelas linhas diferentes, né? Que E falhou. Barba, né? exato. Uma linha você É. existe, na outra não. E cria Então. realidades paralelas. Não, né? na verdade Então, você tem foi tudo. e falhou. É, Dá no mesmo, a gente não ia ficar sabendo mesmo. a gente vai ficar sabendo mesmo? Mas isso é uma coisa muito interessante, que o pessoal acha que foi um cara que tava lá também, né? Tipo, tem uns insetinhos ali, eu vou sair. Mas quando você vê o padrão dos peixes que estão mais próximos, né, de Sarcopterygium, são os peixes pulmonados, você vê que é um ambiente muito específico que faz todo sentido, na verdade, que tenha aparecido. Porque aí a gente sai do oceano e vai para água doce, né? Aí a gente vai para água doce, que é uma água com muito menos oxigênio. Isso é uma característica louca, né? O oceano vai perdendo oxigênio com a profundidade, né? A água doce não, né? Ele perde, mas depois de determinada Estabiliza, profundidade, não só estabiliza, mas volta a aumentar. Ah, é? Em Oxigênio? alguns momentos, sim. Por conta de todo o padrão de circulação, porque a gente, quando pensa em circulação oceânica, a gente pensa em circulação superficial, mas tem a circulação profunda também, Faz todo sentido. né? Que é chamada de grande esteira do oceano. Então, em Que a dado água gelada momento, cai, empurra, a e água fertiliza esquenta, a água volta. de oxigênio dissolvido. Então, em um interessante. dado momento, o oxigênio dissolvido volta a aumentar. Né? Agora, em água doce, você tem algumas regiões que você tem anóxia, né? Inclusive, são regiões que são pobres em oxigênio. Você tem muita decomposição vegetal, por exemplo. Região de mangue. Né? Você tem aquele cheiro forte de mangue, é material em decomposição. Você vai observar a água ali, tem menos oxigênio.